Bom dia, meus irmãos. Passando aqui para explicar rapidamente uma dúvida que me mandaram a respeito da Igreja Anglicana Ortodoxa. Me perguntaram qual é a diferença entre a Igreja Anglicana e a Igreja Anglicana Ortodoxa. Tá? Primeiro, precisamos fazer um panorama do que é a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é a Igreja da Inglaterra, sempre existiu na Inglaterra, esteve debaixo da igreja, esteve sob a autoridade de Roma do século VII ao século XVI. No século XVI se desvinculou da autoridade de Roma, tá? É uma iniciativa de Henrique VIII. Qual é a diferença? Primeiro nós temos que entender esse termo ortodoxo e o que está por detrás, qual é o contexto. Né? A ortodoxia é a manutenção das práticas conservadoras. Tá? A ortodoxia é a manutenção do que é correto, tá? Do que é absoluto, sem a relativização dos dias atuais. Então, existe a ortodoxia e existe o liberalismo teológico. Então, quando estamos dentro do contexto religioso falando de ortodoxia, o contrário é o liberalismo teológico. Tá? Então, a ortodoxia é a manutenção das doutrinas da igreja sem a sua abolição ou relativização para se fazer uma adequação aos valores dos dias atuais, ou a inexistência dos valores dos dias atuais. Então, igrejas que constroem o seu nome ou constroem a sua doutrina com base na ortodoxia são igrejas que estão dizendo: olha, nós mantemos os valores essenciais, fundamentais e tradicionais do cristianismo, sem fazer uma relativização teológica para agradar, né, para atrair pessoas dos tempos atuais que buscam uma relativização, buscam um liberalismo teológico. E o que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico é quando esses valores são relativizados. Por exemplo, um dos valores que é relativizado é a Bíblia como palavra de Deus. No liberalismo teológico, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia ela contém a palavra de Deus, quando ela é totalmente renegada como palavra de Deus. Né? Então, o liberalismo teológico começou no século XX. Tá? Tem um livro muito bom que chama A Heresia da Ortodoxia. O liberalismo teológico ele começa no século XX com alguns teólogos dizendo: olha, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso significa que algumas coisas que estão na Bíblia são palavra de Deus e outras não são. Isso é uma relativização, portanto é um liberalismo teológico. E é óbvio que o intuito do liberalismo teológico é tornar práticas não bíblicas como se fossem bíblicas, né? Negando alguns textos bíblicos. Então, fechando aqui esse parênteses da diferença entre o que é ortodoxia e o que é liberalismo teológico, quando uma igreja se denomina ortodoxa, ela está dizendo que ela faz a manutenção dos princípios, dos valores essenciais e fundamentais do cristianismo. Portanto, uma igreja ortodoxa ela tem tradição cristã, ou seja, ela recebe e adota os documentos históricos cristãos, como o credo apostólico, o credo niceno, e todos os documentos. Aí vai depender muito da igreja. Na igreja anglicana ela tem os 39 artigos de religião, ela tem um livro de oração comum, ela tem o quadrilátero de Lambert, Chicago Lambert. Então, esses documentos históricos eles são mantidos como os princípios fundamentais da igreja.
Outro ponto é que uma igreja ortodoxa, ela tem a Bíblia, as Escrituras, como palavra de Deus. Não como contendo a palavra de Deus, mas sendo a palavra de Deus. E tendo autoridade máxima dentro da igreja. Isso no protestantismo. Porque, como sabemos, no catolicismo a Bíblia não tem autoridade máxima. A autoridade máxima repousa sobre o clero da igreja. Tá? Então a ortodoxia também mantém a Bíblia como palavra de Deus. Né? Isso vai contra o liberalismo teológico dos dias atuais, aonde os documentos cristãos não são absorvidos pela igreja, não são adotados pela igreja, aonde práticas pecaminosas são adotadas como sendo legais, né? Sendo como se fossem autorizadas pela Bíblia, como a prática do homossexualismo, a avareza, o amor ao dinheiro, a teologia coach, a teologia da prosperidade, a falta de liturgia, a falta de reverência no culto, a falta de compromisso com o cristianismo. Então, me perguntaram qual é a diferença da igreja anglicana para a igreja anglicana ortodoxa. Então vejamos bem. A igreja anglicana episcopal do Brasil, que faz parte da comunhão anglicana, que é uma comunhão mundial das igrejas anglicanas, a igreja do Brasil, juntamente com a igreja da Inglaterra e algumas outras igrejas dos Estados Unidos, fazem parte do liberalismo teológico. Tá? Então eles estão abandonando os princípios fundamentais, essenciais e fundamentais do cristianismo. Não estão adotando mais a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então a igreja anglicana ortodoxa surge como um movimento independente. No caso, a ortodoxa, ela não é dissidente, ela é independente, porque ela não saiu da episcopal do Brasil, ela surgiu de forma independente. E o nome ortodoxo é para enfatizar que essa anglicana, diferente da anglicana do Brasil, ela mantém a ortodoxia. Ela mantém o cristianismo na sua essência. Aí doa quem doer. Né? Então só vai se aproximar da igreja quem está procurando um cristianismo verdadeiro. Tá? Existem outras igrejas anglicanas no Brasil, como por exemplo a igreja anglicana no Brasil, que a sua sede é no Recife, tá? Que também busca a ortodoxia, não tem ortodoxa no seu nome, mas busca a ortodoxia. Tá? Então, essa é a resposta. Por que ela se chama, por que tem esse nome ortodoxa? Porque mantém os valores principais, essenciais e fundamentais do cristianismo.